Alexandre, você até muito bem coloca, né, ali os desafios, inclusive não apenas para o mercado financeiro, mas para a economia como um todo, diante da preocupação com o fiscal, isso se acentuando muito desde que o pacote foi apresentado, um pacote que não trouxe de fato ali pontos importantes que o mercado aguardava, ou pelo menos esperava, e o fiscal ficando aí realmente como essa grande preocupação também para o ano que vem. Lembrando que ano que vem o governo começa sem o orçamento aprovado, né? Isso pode ser que aconteça ali para fevereiro ou março. Entender um pouco da tua leitura, se isso, né, o fato de não ter este orçamento 2025 aprovado, pode levar esse grau de incerteza em relação às contas públicas? Daria alguma brecha ali, de fato, para que o governo pudesse continuar ali com essa expansão fiscal sem este orçamento ser aprovado? Eu acho que é mais uma peça no quebra-cabeça que a gente vai formando um quadro muito complexo, né? Assim, só para a Uhum. gente dar um passo para trás e entender um pouco em perspectiva. O presidente Lula assumiu esse mandato presidencial com uma dívida de 71,7% do PIB, né? Acabou de sair o último dado, tá? Estamos 77,5%, né? Então você já subiu 6 pontos percentuais do PIB em 2 anos. Nas projeções que a gente faz, você vai completar esses 4 anos uma alta de 15 pontos percentuais do PIB, até mais do que isso. 15,5 é a nossa estimativa hoje. Então é um salto muito grande na dívida. Mais do que isso, o governo começou fazendo a PEC da transição em uma margem extraordinária que aumentou o gasto em coisa de 180 bilhões no primeiro ano, né? O gasto no Brasil, nesses 2 anos, cresceu cerca de 300 bilhões. Então a gente vem expandindo muito o fiscal, né? A gente não vai ter superávit primário em nenhum ano desse mandato presidencial. E aí, para piorar as coisas que estavam mais ou menos equilibradas, apesar de tudo isso, em abril o governo mudou a meta fiscal. Uma meta que tinha sido aprovada em agosto do ano passado. E aí, quando você aprova uma meta em agosto, fala, eu sei que a situação é complexa, vou fazer esse esforço, é um esforço tímido, mas vai ser cumprido com rigor, mas 6 meses depois você muda, você dissolveu a credibilidade fiscal. A partir daí as coisas começaram a piorar. Eu gosto sempre de lembrar que em abril, quando mudou a meta fiscal, a Treasury era 4,60, que é onde está hoje, o DXY era 105, que não é tão longe do 108 que está hoje, né? E o câmbio era 5,20. Ou seja, o cenário externo Uhum. ele até contribuiu na piora, mas quando eu tinha a âncora fiscal, o câmbio estava seguro lá em 5,20. Hoje o câmbio é 6,20. Então, eu diria que grande parte dessa piora ela está atribuída à mudança da política fiscal em abril e ao fato de que, desde então, você tem tido tentativas tímidas de melhorar, como foi o pacote, tem tido uma série de avanços para fiscais, tentativas de mudar regras de coisas que permitem gastos maiores, né? A ideia da isenção do imposto de renda, que, veja bem, é até importante esclarecer isso, né? A ideia é boa, né? Como são boas as ideias dos gastos sociais, e o Brasil é um país injusto, a gente tem que contribuir para melhorar a vida de quem está pior, então a política social ela está toda certa, né? O que não está certo é que o governo, para poder fazer a política social, ele precisa criar o espaço no orçamento, né? Governar é uma coisa complexa, você tem que fazer escolhas e tem que tirar de alguém para poder beneficiar alguém, né? Tem uma frase célebre, não existe dinheiro público, todo o dinheiro que existe é do pagador de imposto, é a gente que financia tudo isso. Então a escolha da prioridade, a construção dos consensos, né, encaminhar o orçamento para onde ele deve ir, é um problema complexo. E a gente não está conseguindo fazer isso de maneira adequada, né? E daí surgem essas discussões, não, mas Uhum. é para beneficiar o andar de baixo, né? Sim, eu volto o filme, eu lembro que no período da Dilma, a gente teve essas mesmas discussões, e os economistas faziam a seguinte advertência, olha, se o fiscal for para o beleléu, desequilibra tudo, e quem paga a conta é o Uhum. andar de baixo. É importante lembrar que a renda per capita ainda não voltou ao nível que era em 2013 por causa daquela crise fiscal. Então, repetir esses erros é uma coisa que me deixa perplexo, me deixa nervoso, deixa todo mundo nervoso, né? Porque você está até talvez Uhum. intencionando fazer uma coisa boa, mas quando você vem a crise, o juro sobe, a economia arrefece, o desemprego aumenta, quem paga a conta é o andar de baixo. Então, essas políticas que são é, você achar que é só vontade de fazer o bem, não, você tem que construir espaço no orçamento para criar esse benefício de maneira equilibrada. Porque se você vai para um caminho de crise, a economia toda se desorganiza
e você aumenta o desemprego, e quem tem menos proteção, infelizmente, são as pessoas mais necessitadas.